Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos falar da parte de baixo da tabela. Os comentaristas debateram aí a briga ali, né, para ver quem vai cair, quem vai conseguir se livrar. Inclusive o Fortaleza conseguiu uma grande vitória hoje, 2-1, né, sobre o Juventude. Vitória de virada do Leão. Juventude abriu o placar logo no começo com Rafael Bilu, 5 minutos do primeiro tempo. Aos 26 do segundo, Mancuso empatou. E aos 40, o Barreiro, né, virou para o Fortaleza. Aí os comentaristas vão debater aí sobre o Vasco. Vasco venceu o Vitória. O Sport ficou no empate com o Cruzeiro, largou na frente, mas tomou o empate. Então é a parte de baixo da tabela. Não vamos falar só do Fortaleza. Vamos falar do Fortaleza também, mas de todos os times ali da parte de baixo da tabela. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. Debaixo da tabela, o Sport, que empatou com o Cruzeiro, tem 16 pontos, é o último colocado. O Juventude estava ganhando do Fortaleza em casa por 1-0, tomou a virada, está com 23. E aí o Fortaleza vai a 24 pontos. Tá vivo o Fortaleza, hein? Tá vivo. É difícil, mas tá vivo. O Vitória com 25 pontos, tinha uma grande chance de colar ali no Santos com 28 também, mas ficou com 25. E é aquilo que eu falei semana passada, aliás, no meio da semana. O Santos empatou com o Grêmio, tá? Hoje tomou 3-0 do Ceará, 3-0 do Ceará. E apesar de ter um jogo a menos, que todo mundo tá com asterisco aí, tem um joguinho a menos. O Sport, no caso, 2 a menos. Tá com 28 e o pessoal tá colando. Porque essa história de, vai ter um jogo a menos, tem um jogo a menos, tem um jogo a menos, é bom lembrar que é contra o Palmeiras. E é bom lembrar que aquele Grêmio rebaixado tinha 3 jogos a menos. Mas se ganhar os 3 jogos, foi lá e não ganhou nenhum dos 3 jogos, acabou sendo rebaixado. E o Galo tá ali com 29 e preocupa também. Mas 2 jogos a menos. Sim. Então se o Galo ganha e empata, faz 4 pontos aí. Sim, já dá uma... Já dá. E aí já vai pra pontuação do Vasco. Você já deixa o Santos em relação ao Inter com 4 pontos a menos. Exatamente. Aí ele já fica mais no bolo dos outros, né? Exato. Então abaixo dele, mais perto daquela galera da O Santos tinha mostrado uma clara melhora coletiva com o trabalho do Vojvoda, aparentemente encaixando rápido o que era necessário, né? Que é o desejo de todo o clube que faz esse tipo de mudança a essa altura aí, por causa, né, dos motivos que levaram o Santos a fazer isso, que é o medo de ser rebaixado. No final das contas, o que determina esse tipo de coisa, o que orienta essa decisão é o medo de ser rebaixado. E o Vojvoda é um ótimo treinador. E mesmo que ele não tenha tempo para praticamente nada, o Santos mostrou uma melhora clara, coletiva. Mas no jogo de hoje você pode afirmar com certeza absoluta que isso não aconteceu. Desde o jogo contra o Grêmio. E assim, deu passos atrás. São muitos pontos desperdiçados num período em que você tem que ganhar. Nessa disputa lá embaixo, quem consegue emendar uma sequência de vitórias, mesmo que pequena, obviamente tem um impacto na classificação, mas tem um impacto de ambiente, tem um impacto de motivação e mentalidade e consegue escapar. A conta que você faz quando você fala do cenário em relação aos argumentos dos jogos a menos, os times que estão ali perto, etc., é correta, é perfeita. O Santos está sob risco. Mas eu acho que todo mundo em Santos e no Santos pensa assim. Perfeito. Eu não acho que o Santos é um time que acha que não vai cair e tudo mais, não. Perfeito. Ao contrário, eu acho que o Santos já joga para não ser rebaixado já há algum tempo. E o Vasco também. Essa declaração do Diniz, o jogo de hoje era mais importante, porque se a gente perde, a diferença cai para 2 pontos. E o Vasco, depois de uma partida muito ruim, diferentemente das muitas anteriores, essa contra o Palmeiras, que meia hora o Vasco foi derrotado aqui em São Paulo, eu estou de pleno acordo com o que ele falou. O Vasco atacou bem e voltou a se defender mal. Essa é a questão. E o que estava acontecendo com o Vasco nos jogos anteriores, antes de visitar o Palmeiras, era exatamente uma consistência defensiva que o time não tinha conseguido mostrar. Uma irregularidade, porque quando o time encaixa o jogo dele, ele consegue evitar o desmembramento das suas fileiras defensivas. Mas, de repente, o jogo desencaixa. O Vasco começou bem, fez o gol
E aí tem mérito do Vitória nisso também, porque o Vitória lutou bravamente e conseguiu tirar o Vasco do seu equilíbrio. E a partir ali da metade do primeiro tempo, o Vitória dominou o jogo. E virou o jogo com justiça. Só que aí o Diniz, agora já estamos vendo os gols do jogo. Pode seguir, pode falar do Vasco. O Diniz, ele é muito, e não é novidade, né, na carreira dele, ele é muito ousado, ele é muito corajoso, porque ele tira o Verratti do time. Coisa que ele não vinha fazendo, né? Apesar do Verratti ser um jogador hoje muito criticado por boa parte da torcida do Vasco. Eu entendo a prudência. Sim, porque ele é um jogador importante. Ele é um jogador importante. Jogador que te entrega 12 gols para um time brigando contra o rebaixamento. Fato. Mas ele, ficou claro hoje, né? Ele coloca o Andrés Gomes na ponta e traz o Ryan para ser centroavante. E logo com 7 minutos do segundo tempo, o Ryan faz o primeiro gol. Depois tem o pênalti, o Ryan tem personalidade para assumir o pênalti, poderia ser o Coutinho que bateu o pênalti. Bastante personalidade. Ele bate o pênalti, é o gol da virada. E no final ainda entra o GB, quer dizer, o terceiro centroavante que faz o gol do último, né? O gol que dá a vitória ao Vasco, de cabeça. Então, assim... E a Verratti, com a jogadinha do Pitão pela esquerda. A Verratti. Então, não é só o Ryan que sai da ponta e vai pro meio e faz gol, mas teoricamente o terceiro homem para fazer essa posição entra e faz o gol da vitória. Então, deixa o Verratti numa posição ainda mais desconfortável do que já estava. Além disso, ele já estava jogando com o Hugo Moura na zaga, ele vai adaptando. A partir da expulsão do Alter no Vitória, o Hugo Moura deixa de ser o zagueiro, passa a ser mais um volante, porque ele começa a encher de atacante, né? E o Diniz adora isso. Empilha atacante, porque você vê o time adversário em inferioridade numérica. Você está em casa com a sua torcida, você precisa ganhar o jogo. Claro. Vai botando atacante. E, no final das contas, pagou essa ousadia. No segundo tempo, apesar do gol do Vitória, que curiosamente acontece no lance que foi expulso o Lucas Alter, né? Ia ser cobrado uma falta, ele foi expulso antes da cobrança da falta, depois bate a falta, sai o gol do Vitória. Mas o segundo tempo, a exceção desse momento, foi todo do Vasco. Teve lá um anulado, mas foi um lance isolado. E o Vasco consegue, no segundo tempo, imagino eu que depois de uma bronca no vestiário do Diniz, encontrar. Agora, é o suficiente para ganhar do Vitória. Eu falava aqui na quarta-feira. Na quarta-feira. Né? Beleza. Jogando em casa, consegue ganhar do Bahia, consegue ganhar do Cruzeiro e tal. Quando vai jogar com o Palmeiras no Allianz é o outro buraco, né? O buraco mais normal, em cima. Né? Porque, como disse o Diniz, é um time lutando pela permanência na elite do futebol. Nós estamos falando do outro time que é uma das duas melhores equipes do continente. Então é normal que tenha esse tipo de problema. Eu acho que dentro do que se esperava do Vasco, apesar das oscilações, o desempenho tá legal. Eu sei que alguns jogos, por exemplo, contra o Palmeiras foram muito ruins. Eu sei que o time oscila dentro dos jogos. Mas eu acho que, olhando um time que depende muito de um jogador muito jovem, o atacante, o Ryan, para ter sua construção e finalização em vários jogos, que não tem um meio-campo mais criativo e o seu principal jogador ali é um veterano que não está na melhor fase, eu acho que o Diniz vai conseguindo conduzir a equipe de um jeito bom para a sua meta, que é a permanência na elite. Enquanto os outros concorrentes, o Vitória tem um problema de elenco, não dá nem falar do trabalho tático. O Fortaleza tem um problema tático e que talvez seja corrigido, por enquanto o Fortaleza ainda é um candidatíssimo ao rebaixamento. E aí eu tenho que olhar para o Santos e para o Atlético. Porque o Atlético, você olha o elenco do Atlético, é para brigar por vaga... Libertadores. Vaga na fase de grupos, direta, lógico, lá em cima. É isso aí. Né? Você olha muitos jogadores que resolvem jogos. Você olha o Atlético coletivamente, e às vezes até um pouco na questão... de sentir o jogo, é uma tragédia. E o Santos tem problemas coletivos, problemas de elenco, então ainda a tendência é que as 4 equipes que estão na zona do rebaixamento permaneçam até o final da temporada, mas óbvio não dá para garantir. Senão o amarelo tá ligado. Trazer agora a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, pessoal. Tivemos aí o término da rodada de número 27. Hoje, domingo, tivemos a vitória do Vasco sobre o Vitória, 4-3. Palmeiras venceu o São Paulo 3-2. Bahia venceu o Flamengo 1-0. Fortaleza 2-1 no Juventude. 1-1 Cruzeiro e Sport. Ceará 3-0 no Santos. Classificação: primeiro lugar o Palmeiras com 55 pontos.
Flamengo também tem 55, mas tem uma vitória a menos. Cruzeiro tem 52. Botafogo 43. Bahia 43. Mirassol 43. Fluminense 38. São Paulo 38. Bragantino 36. Ceará 34. Vasco 33. Corinthians 33. Grêmio 33. Cruzeiro 32. Atlético Mineiro 29, Santos 28, aí na zona do rebaixamento, Vitória 25, Fortaleza 24, Juventude 23 e o Sport com 16 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.